Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Keila, Rosângela, galera que falou no chat. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, queria perguntar um pouco para vocês. Na nossa última live, né? Oi, Joelma. Na nossa última live, na nossa última aula, vocês saíram um pouco preocupados e tal com a tarefa da unidade 2, que seria essa proposta do desenvolvimento de um projeto de pesquisa, né? Queria saber um pouco de vocês, como é que foi escrever isso, se vocês tiveram dificuldade, como é que vocês conseguiram desenvolver a atividade, né? Pensando nesse aspecto mais sociológico do turismo, né? Então, queria ver se alguém poderia me contar. Tem alguém que poderia me contar um pouco como é que foi isso? Muito para eu ter um retorno também lógico que tem, né, a correção e tudo mais, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como é que foi isso? Se alguém puder escrever pelo chat. Eu acho que já teria um pouco uma, uma compreensão melhor do que vocês acharam. Eu achei que vocês saíram da última aula um pouco preocupados, né? De como é que seria desenvolver essa atividade. Alguém se habilita? Não? Coloquem um emoji aí, o que vocês acharam, como é que foi, se deu tudo certo. Oi? Nada. Bom, vamos ver. Depois, mais tarde, eu pergunto de novo, vejo se alguém se habilita. Pessoal, é o seguinte, hoje é a nossa aula 3, né? A nossa live 3. A gente vai fazer uma revisão do nosso conteúdo. Eu já adianto de antemão que o nosso foco na aula de hoje é muito mais na unidade 2 do que na unidade 1, né? Porque acabou que a unidade 1 a gente falou não só na primeira live, mas a gente falou na segunda também, né? A gente acabou trazendo um pouco do debate sobre o lazer, né? A sociologia do lazer, bastante para aquele início da aula 2. Então, eu vou focar um pouco mais na unidade 2 e para a gente falar um pouco sobre o capítulo, né, do olhar do turista e a gente falar um pouco do turismo enquanto esse fenômeno sociocultural, socioespacial, para dar um pouco mais de atenção a esse conteúdo, né? Já que a gente falou bastante sobre o conteúdo do lazer na unidade 1 e na aula 1, e pegou bastante da aula 2 também. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. Espera aí. Me avisem se vocês estão vendo, gente. Se está tudo certo. Sim, como sempre.
Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão ao longo, vai me falando, tá? Então, vamos lá. Bom, então, como eu falei para vocês, eu vou passar mais rapidinho por essa parte da unidade 1, né? Pela questão, né, que eu estava comentando com vocês, de que a gente já tinha abordado bastante na aula 1, e uma parte grande da aula 2, a gente ainda falou sobre isso, né, por conta da atividade que vocês tinham feito na aula 1. Então, dessa unidade, o artigo principal, que a gente tem alguns conteúdos lá na plataforma, né, no CIGA, mas o artigo principal é aquele que vocês fizeram a tarefa 1, né, que é o artigo do professor Luiz Camargo, então falando sobre as perspectivas contemporâneas do lazer. Ali tem um embasamento legal assim, sobre essa unidade 1, e sobre os conteúdos, né? Essa é uma live, entendo que é uma aula de revisão bastante para a nossa prova eletrônica da próxima aula, né? Mais para o final da live eu tiro dúvidas sobre isso, mas o texto principal seria o texto da própria tarefa, né? Que é aquele texto, então, Perspectivas Contemporâneas do Lazer, do professor Camargo. Então, gente, o que eu queria reforçar aqui, o que eu acho mais importante para essa disciplina, para a gente lembrar, né, de que o lazer, ele vem decorrente das lutas em torno da redução da jornada de trabalho. Né? A gente tem um momento em que a gente tem uma industrialização constante, né? A gente tem jornadas excessivas de trabalho, as pessoas trabalhando 14 horas por dia, trabalhando, então, muitas horas por dia. E aí a gente tem duas coisas primordiais, né? A gente tem a questão dos sindicatos e dos movimentos sociais que começam a fazer pressão para que a gente tenha melhores condições de trabalho para o trabalhador, né? E, por outro lado, a gente tem uma evolução de gestão e produtividade. Então, a gente tem uma evolução tecnológica, né? A gente tem uma melhoria em relação a essa parte técnica, né? A gente tem uma revolução técnica que é a gente começa a ter máquinas mais ágeis, a gente começa a ter mais produtividade. À medida em que a gente tem essa revolução tecnológica, a gente tem também aí, né, uma possibilidade da gente reduzir a nossa jornada de trabalho, porque, obviamente, aí a máquina começa, né, a fazer uma parte do trabalho que antes a gente tinha para as pessoas nessas fábricas, nessas indústrias. Então, a gente tem, por um lado, recapitulando, os sindicatos e os movimentos sociais que lutam por melhores condições de trabalho e pela redução da jornada de trabalho. E, por outro lado, a gente tem uma evolução tecnológica mesmo que permite que as máquinas ajudem nessa gestão e nessa produção. E aí, diante desse cenário todo, a gente tem a criação de diversas leis trabalhistas, né? A gente tem a legislação do trabalho, e aí a gente tem, por isso, uma redução da jornada de trabalho, e aí, consequentemente, um aumento do tempo livre, e aí é por isso que a gente diz que o lazer ele é decorrente dessa redução da jornada de trabalho, né? Ele vem decorrente a isso. Então, a gente tem esse momento de redução da jornada de trabalho, aumento do tempo livre para o trabalhador, e aí ele vai gastar esse tempo livre, usar esse tempo livre fazendo atividades de lazer. Então, até aí tudo bem? Bom, no Brasil, né, a gente tem essas leis trabalhistas um pouco mais tarde, né, a partir da nossa industrialização tardia, mas essas leis elas são férias remuneradas, jornada
jornada de trabalho de 8 horas, o trabalho semanal remunerado. Então, só recapitulando, assim, que em relação à nossa realidade brasileira, a gente tem em relação, né, que a gente vai comparar com a América do Norte, né, e a realidade norte-americana e a realidade europeia, a gente tem uma industrialização tardia e, consequentemente, né, essas leis trabalhistas aparecem também tardiamente. E aí, evoluindo nessa recapitulação, né, e aí trazendo esse momento, esse debate do lazer para o espaço, né, e aí refletindo sobre quem pode acessar o lazer, né, onde estão os equipamentos de lazer nas nossas cidades, a gente tem o debate em relação à democratização do espaço, né? A gente tem diversas barreiras em relação ao acesso ao lazer, e aí a gente falou bastante sobre isso, né? Quem pode acessar o lazer nas nossas cidades, né? Uma vez que os equipamentos de lazer, os equipamentos públicos de lazer, né? Especialmente parques, praças e outros equipamentos de lazer, eles estão muito concentrados nos centros urbanos. E aí, as áreas mais periféricas, né, longe dessa área mais central, a gente tem uma oferta mais baixa, mais reduzida desses equipamentos, dessas áreas de lazer. Então, a gente falou um pouco sobre essa questão da gente democratizar o espaço, né? O espaço público ele deve ser essencialmente um espaço democrático, né? Ele é o espaço que a gente chama da multiplicidade, é o espaço do encontro, onde pessoas diferentes, nos seus diversos âmbitos, se encontram. É no espaço público onde acontece esse encontro, né? Onde acontece a multiplicidade, que a gente chama. E aí a gente tem, né, então, barreiras em relação a esse acesso mesmo, né, de onde estão os equipamentos de lazer nas nossas cidades, mas a gente também tem uma questão de uma barreira socioeconômica, né? A gente falou bastante também sobre a questão especialmente do valor do transporte público, né? A gente falou para acessar os equipamentos de lazer que estão na região central da cidade, as pessoas da periferia precisam pagar pelo menos o transporte público para acessar a região central da cidade, né? E aí a gente falou um pouco sobre como o transporte também é caro, como isso encarece. E aí até alguns alunos falaram um pouco do exemplo também, e aí já entrando na ideia do lazer como consumo, né? De quem pode pagar para acessar, para ter lazer nas nossas cidades, né? Se a gente tem poucos equipamentos públicos de lazer e a nossa sociedade, né, coloca o lazer enquanto um consumo, né? E aí a gente tem os shoppings, os cinemas, os teatros, todas essas atividades culturais que a gente precisa pagar um ingresso. E aí a gente refletiu um pouco, né, de quem pode pagar esse ingresso. Até eu esqueci do quem conversou muito comigo na aula passada, esqueci o nome do aluno, perdão. Mas falando dessa questão de uma família, né? Qual é o valor do ingresso para uma família toda, pai, mãe, filhos, para acessarem esses espaços, né? E pagar para todo mundo, e acaba encarecendo bastante. E aí, lembrando que o lazer ele é um direito constitucional e ele deve ser pensado pela nossa política pública, né? As políticas públicas elas devem pensar espaços de lazer em todos os lugares da cidade, não só nas áreas centrais e não só para determinadas pessoas, a fim da gente pagar, né? Então, lembrando essa questão bastante importante, que o lazer é um direito de todo cidadão. E aí a gente falou um pouco, né, sobre essa lógica, então, do consumo, né,
e da gente ter que pagar para acessar esses espaços, né, especialmente espaços culturais, e dessa falta de espaços de lazer nos bairros mais afastados, e a falta de política pública para a construção, para o desenvolvimento e para, especialmente, a manutenção de equipamentos de lazer nessas áreas mais afastadas, né? A gente tem, eu acho que eu até comentei na aula passada, aqui, essa é uma realidade do Rio de Janeiro, e eu acredito que possa ser a realidade de muitas cidades de vocês, aí, independente delas serem cidades menores ou não, da falta de como é a palavra? A falta de cuidado, não é exatamente essa palavra, mas do poder público, né, com essas áreas de lazer, e aqui, vira e mexe, a gente tem algumas reportagens, assim, mostrando os lugares abandonados, sem iluminação, enferrujados, e inviabilizando mesmo que a população utilize esses lugares. Então, esse é um aspecto importante para a gente refletir, e enquanto turismólogos também, né? E aí... Professora, Diga. sem querer interromper, já interrompendo, né? No que a senhora Fala, está falando. Germano. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite. Eu vi, não sei se ainda tem, no Rio, Fortaleza, dia de domingo, parece que a passagem de ônibus, ou de trem, ou de metrô, ou alguma coisa desse tipo, a prefeitura liberava para as pessoas irem para determinados pontos, né, para se divertirem. Sim. Então, eu acho que o Réveillon, não sei, tem momentos assim que, para determinados eventos, eles liberam, né? Então, para que você possa ter um lazer. Esse acesso, Com custo menor. A Sim. prefeitura aqui de Teresina, ela propicia várias shows, várias coisas assim que traz um lazer gratuito para o teresinense, né? E acredito que em outras cidades também acho que tem alguma coisa gratuita, né? Sim. Porém, quando você quer partir para outro tipo de diversão, lógico que é pago. Mas a prefeitura, ela propicia esse tipo de lazer, né? Pelo menos já que aqui não tem praia, em Teresina, Sim. então ela propicia esse tipo de coisa. É só para complementar aí Perfeito. o seu discurso aí, sua retórica aí, tá bom? Perfeito. Hoje, algumas cidades já têm essa questão dessa passagem, né, a custo zero ou com tarifa reduzida. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem somente, né, por conta da legislação, no dia de votação, para todo mundo poder se deslocar pela cidade para exercer a sua cidadania, né? Mas especificamente aqui a gente não tem a tarifa zero, de repente, no domingo, né, no final de semana, mas tem algumas cidades que realmente têm essa política, né, e eu acho que ajuda muito a gente, para o cidadão poder acessar esses espaços, né, uma vez que na periferia a gente não tem essa oferta. E aí é interessante que o Germano coloca isso. Aqui no Rio a gente tem bastante desses eventos assim culturais gratuitos na cidade, mas mais uma vez eles são bastante centralizados, assim, eles geralmente são na área central da cidade, né? É difícil acontecer evento cultural ou algum evento de lazer em áreas mais afastadas dos centros urbanos. Mas eu acho que essa é uma estratégia da política pública muito super importante mesmo, né? Da gente ter esses eventos para que as pessoas possam
ter acesso à cultura, né? Ter acesso a atividades de cinema, teatro, performances, então, aberto, em espaço público, mas realmente, ainda assim, pelo menos na realidade aqui, carioca, né? A gente tem ainda que esses eventos assim sejam bastante centralizados, assim. Alguém tem alguma experiência para contar, gente, desses? Alguém consegue dizer como a prefeitura consegue lidar com isso? Se tem essa programação de eventos na cidade, se oferece algumas atividades de lazer, assim, esporádicas Eu, para... Diga, eu de Germano. novo, eu de novo. Professora, lá no Diga. Ceará, lá em Fortaleza, né, na época de São João, tem muitos festejos juninos, né? E tem Sim. uma cidade próxima que faz parte do cinturão metropolitano de Fortaleza, que é Maracanaú. Então tem Aham. festejos enormes, né? E nos bairros também, festas juninas e tal. Então isso é muito bom, muito prazeroso e tal. Já é Sim. cultural da cidade, né? Não, Tem festa essas coisas junina assim. é um super evento, né? E no Rio também, no Rio é liberado uma via, né, para ciclismo, para caminhada, dia e domingo, né? Na Sim, Atlântica ali. a gente chama de rua de lazer. Essa rua, ela são vias expressas, né? De grande velocidade e tal. Só que elas são à beira-mar, né? E aí, aos domingos, a prefeitura fecha de 10 às 18, assim, de 9 às 18. E aí não passa carro, e aí as pessoas podem desfrutar, assim. A gente tem um caso conhecido também do Minhocão, né? Não sei se a galera que já ouviu falar, né? Que é um grande viaduto de São Paulo, e esse viaduto ele fecha aos domingos e meio que mudou a cara assim dessa região. Ele está numa região central de São Paulo também, então muda completamente a configuração da região central, né? Que aos finais de semana ela está bem deserta, né? Porque a gente tem essa questão do comércio e da vida, né? Do cotidiano de segunda a sexta na região central, né? De trabalho e tal. Mas então esse viaduto que passa carro a semana toda, aos domingos a prefeitura fecha e vira essa rua de lazer, e ele é muito utilizado pela população, assim. É um estudo de caso na nossa área mesmo, para falar sobre lazer e turismo urbanos, que tem tudo a ver com a nossa atividade, né? De como as pessoas ocupam aquele lugar e passam a fazer atividade física, atividade de lazer, e marca encontro. E tem turistas que vão ali, é uma minoria, né? A maioria são moradores, mas para entender como é que funciona, que lugar é esse, que é tão usado pela população, assim. Então é um estudo de caso bem interessante, assim, o Minhocão. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, assim. Alguém, gente, além do Germano, tem na cidade de vocês, assim, tem eventos realizados pela prefeitura que são públicos de livre acesso, assim? O carnaval de rua, né? Acho que a Sim, maioria das cidades tem seu carnaval de rua, tem o Corso, tem o Maracatu, que é um folclore, pelo menos lá no sim. Ceará, acho que no Maranhão também, não sei. Mas tem o carnaval de rua, né? Que é aberto, não se cobra nada, né? E tem o Fortal, a micareta do Fortal, que Pode ir na pipoca, né? Fortal que acontece? Você paga, compra o abadá e vai para dentro da corda, né? Atrás do trio elétrico. Sim. Mas tem o pessoal da pipoca que usufrui também do som, da alegria, daquela, né, satisfação de ouvir, Aham. né? É bom, é bom. Então, tem muita Sim. coisa, tem muita coisa. Poderia ter mais, claro, né?
Mas tem muita coisa, por exemplo, no Parque da Cidadania, em Teresina, sempre tem evento, sempre tem alguma coisa, shows. É, poderia ser melhor, mas tem alguma coisa. Sim. A Claudinha está falando, Bom Jesus tem os festivais de rabeca e circuito de quadrilhas. Ah, muito bom. Eu acho que sim, né? Eu acho que esses eventos, eles são uma estratégia, né, da política pública para que o cidadão possa ter acesso a lazer e a cultura, né? E obviamente, né, isso faz parte, assim, né, quando a gente está falando de Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, as secretarias, elas têm seus calendários de eventos, né, aí depende, né, eventos públicos, eventos mais privados, que têm ingresso para pagar, mas elas sim têm esse calendário de eventos que é isso, né? E aí a população pode acessar, pode ter acesso à cultura gratuitamente. Mas alguém, gente, quer colocar alguma coisa? Vamos lá. E aí a gente, depois disso tudo, né, a gente refletiu um pouco sobre a questão quais são as discussões contemporâneas em torno do lazer? Uma vez que lazer, tempo e trabalho estão extremamente relacionados, né? A gente falou um pouco sobre essa questão da flexibilização do trabalho, sobre a uberização, e de como esse processo que a gente vem passando de flexibilização do trabalho não necessariamente propicia que o trabalhador trabalhe menos. E aí a gente teve uma longa discussão sobre isso também, né? De até. Deixa eu ver se. Uma aluna. Acho que ela ainda não chegou. Acho que era a Vanessa, talvez? Não sei, esqueci. Eu sou ruim de nome, tá, gente? Uma aluna compartilhou um pouco dessa percepção e da experiência, né, de estar num ambiente de trabalho novo e de como as empresas normalizam muito não tirar horário de almoço, sair mais tarde e não remunerar o trabalhador por isso. A gente vê a galera que hoje, não sei se vocês conhecem ou tem alguém que fazem Uber, né, que trabalham como motoristas de aplicativo. Quem conhece, quem conversa com Uber, com motoristas de aplicativo, sabe que é uma realidade, né, que a galera está trabalhando 10, 12, 13, 14 horas por dia. E a grande questão disso logicamente, a questão principal, né, é a saúde do trabalhador, onde é que fica também assegurados os direitos do trabalhador, né? A gente tem uma legislação de trabalho que esses aplicativos, eles acabam não exatamente seguindo, né? Uma vez que o trabalhador, ele é considerado autônomo. Então, tem a questões relacionadas à legislação que são muito complicadas nesse trabalho, né, nessa flexibilização do trabalho. Mas o que implica para a gente aqui, para a nossa discussão, é que esse trabalhador que está 14 horas lá no carro, o Uber é só um exemplo, né, gente? A gente tem outros exemplos. Que horas ele descansa? Né? Que horas ele tem esse tempo
para se recuperar desse trabalho tão exaustivo? Que horas ele tem para usufruir do lazer? Para estar com sua família, seus amigos, para repor mesmo as energias depois dessas jornadas de trabalho. Então, eu acho que essa é a grande reflexão que a gente fez aqui um pouco, né, sobre essa questão da flexibilização do trabalho e como isso reflete na nossa discussão em relação a lazer e turismo. Então, esse tempo para o lazer, ele fica muito reduzido. E aí a gente falou também sobre a questão de como as novas tecnologias, né, e como o celular mesmo, né, o uso das redes sociais, da gente hoje em dia também ficar muito... o nosso lazer está bastante atrelado ao uso do celular, ao uso das redes sociais. E estar no Instagram, estar no TikTok, estar no X é considerado uma forma de lazer. E como como isso prejudica o nosso lúdico, né? As atividades da gente fazer, da gente refletir sobre, da gente pensar, da gente interagir, e acaba que estar nas redes sociais é algo que também é muito... A gente fica muito passivo, né? Então, além da questão, né, eu coloco aqui bem brevemente sobre a questão das bets, dos jogos de azar. Tem várias reportagens nos últimos tempos, eu não sei se vocês têm acompanhado essa discussão, eu não lembro se eu falei sobre isso também na nossa última aula, ou nas nossas aulas anteriores, acredito que não. A gente tem várias reportagens, né, e o início de pesquisa científica falando que essa questão dos jogos de azar no Brasil já se transformou em questão de saúde pública, né? De como as pessoas estão se tornando viciadas nisso. Então, é um assunto que tangencia a gente, mas eu acho que é importante a gente ficar ligado no que a sociedade, das discussões que a gente tem tido em relação aos novos modos de trabalho e de como isso afeta a nossa área, né? Afeta as discussões em torno do lazer, afeta as discussões em torno do turismo. E aí, queria perguntar, alguém tem alguma dúvida, alguma questão até aqui? Tudo tranquilo? Alguém quer compartilhar alguma coisa? A Keila falou, né, que em Esperantina tem o Festival Junino e a Micarina. E a Joelma tem o Projeto 6:30 aqui em Teresina, no Teatro 4 de Setembro, com shows de artistas de fora a preços acessíveis. Pois é, né? A gente tem, assim, uma outra discussão em relação a isso, é que muitas vezes a gente até tem esses eventos, né? Como que oportunidade, né? No teatro, a preços acessíveis, mas muitas vezes a divulgação ela é muito falha e a população não sabe que isso existe, né? Tem duas coisas aí. Uma coisa é a população não saber, a divulgação ser ruim, e para quem chega essa informação, né? Quem são as pessoas que acessam essa informação? E, por outro lado, tem uma discussão também que é das pessoas, da população se sentir pertencente a esse espaço, né? E uma discussão um pouco de... A gente tem equipamento como teatros, né? Os teatros municipais, museus, muitas vezes são espaços imponentes, né? São edifícios históricos, e uma parcela da população não se vê pertencente nesses espaços. Quando eu fui fazer uma das entrevistas que eu fiz para o meu trabalho de tese, eu conversei com uma guia de turismo aqui do Rio de Janeiro, né, que me explicou um pouco
Deixa eu ver como é que eu vou contar isso, peraí. Para vocês entenderem os espaços, né? Aqui no Rio, como qualquer grande centro urbano brasileiro, a gente tem os espaços mais centrais, né? E a gente tem os espaços de residência de uma população que tem um poder aquisitivo mais alto, que é a menor parte da cidade, no caso aqui do Rio, né? E a gente tem os espaços mais periféricos da cidade, que é residente de uma população de um poder aquisitivo mais baixo. E aí, essa guia de turismo, ela me contou um dado mesmo, né? E aí, vocês podem, de repente, ter algum insight sobre a cidade de vocês, ou até sobre Teresina mesmo, né? Que é uma cidade que tem um porte maior, assim, de repente a gente consegue visualizar isso, quais são os espaços de turismo, assim, se são espaços mais centrais, se são espaços onde reside uma determinada população. E aí essa guia, ela coloca que a população dessas áreas mais periféricas da cidade compravam os tours, os roteiros, né? Da região central da cidade, e especialmente para acessar espaços de cultura como teatros e museus, porque não se sentiam muito pertencentes a esses espaços, se sentiam inseguros de irem sozinhos, né? Porque como se fosse, poxa, esse espaço não é meu, esse espaço está longe da minha residência, esse espaço é um edifício imponente, né? Um edifício histórico. A gente tem pessoas com outro poder aquisitivo, diferentes do meu, que têm acesso geralmente a esses lugares, né? E então, esse é um dado curioso, até para a gente pensar nessa questão, fazer aquela pergunta, né? Quem pode acessar esses espaços, ainda que esses espaços sejam gratuitos, como é o caso que a Joelma está falando, né? A gente tem essa questão da divulgação, da sensibilização. Isso também é papel do turismólogo. Sensibilizar a população de que os espaços, os equipamentos de cultura, os equipamentos públicos de cultura, os equipamentos públicos de lazer e os eventos públicos de lazer e cultura também são dessa população, também são da população periférica, né? Então, essa é uma outra questão, assim, né? Que é um debate que eu acho bem interessante. Vocês conseguem ver, a galera que mora em Teresina, vocês conseguem verificar um pouco, né? A gente sabe que a atividade turística ela é muito concentrada, né? Inclusive lá no texto do Olhar do Turista, do Urry, ele fala da bolha turística, né? Eu não sei se a galera que leu aí, não sei se mais alguém conseguiu ler o texto, né? Ele fala um pouco dessa bolha turística. Então, como é que vocês veem isso? Tem alguém de Teresina que consegue fazer essa análise assim dessa centralidade desses equipamentos e como é que é o acesso da população periférica aos equipamentos culturais e de lazer assim da cidade? Alguém consegue fazer essa análise, gente? Professora, oi, Vanessa, porque eu estava com um probleminha no telefone aqui, não consegui falar, só agora. Oi, Vanessa. Não sou Teresina, mas eu vou fazer uma colocação com relação às atividades de rua. Há muitos anos atrás aqui, o carnaval, Carnaval, assim, desfile de escola de samba, né? Que é uma coisa mais simples, não é aquela coisa tão luxuosa, assim, igual o Rio de Janeiro, nada se compara, né? Mas... Imagina.
Mas era sempre na praia. Eu lembro quando eu era criança, tinha as arquibancadas, era cobrado um preço bem baratinho, mas as pessoas geralmente chegavam cedo. Eu lembro que Sim. a minha madrinha ela amarrava cadeira, chegava com cadeira de praia, chegava cedo para pegar lugar e ficava a noite Aham. inteira, um monte de idoso, era bem legal assim. É um ambiente tranquilo, enfim, não tem problema de segurança, né? Enfim. E por muitos e muitos anos foi feito na praia. De uns bons tempos atrás, talvez uns 25 anos atrás, ou quase 30, houve um momento aqui na política que eles tiraram o desfile da escola de samba da praia e levaram para uma outra área, que é uma área periférica do outro lado da cidade. Então, eles Aham. construíram um sambódromo, né? E esse sambódromo, ele fica nesse bairro, que é um bairro, é uma outra região aqui, né? Uma região mais periférica, né? Os Sim. ingressos continuam sendo de preço popular, né? Então, saiu dessa área só de ficar aqui próximo da praia, né? Então, Sim. assim, foi levado para lá. Aí, no começo, teve aquela rejeição, tudo é mudança, né? Poxa, a vida inteira foi na praia e tal. Mas Sim. assim, hoje dá super certo lá o carnaval, né? É Aham. feito lá. Ninguém, quem ia aqui na praia continua indo nesse outro bairro e tudo bem, Aham. né? E tudo bem. E as pessoas gostaram bastante. Tem outros eventos que são feitos lá. Esse é um tipo de um sambódromo que, na verdade, é uma rua, né? É Sim. uma rua que funciona normalmente durante O quando ano, é né? carnaval, isso. Aí quando é época de carnaval, eles fecham Festa. aquela região e aí eles montam as arquibancadas, montam tudo lá, carrinho de lanche, tudo direitinho, Legal, né? legal, E legal. faz a festa. E já quando eu estava falando com relação a fechar áreas, o fechamento da praia é feito todos os domingos também. Para lazer, né? Uma boa parte da praia fica fechada Sim. a parte da rua, aí monta-se brinquedos para as crianças, área para cachorro beber água, né? Atendimento assim de emergência, fica tudo Aham. montadinho, assim, uma região de acesso gratuito também, né? Tem algumas É. atividades, né? Sim. Então, assim, tem essa divisão, né? Hoje está bem mais espalhado, né? Tá tendo muitas políticas públicas para espalhar, né? Inclusive, Exato. inclusive, até no meu TCC que eu estou fazendo, o que acontece? É sobre o turismo náutico, né? Sobre os cruzeiros, que o Aham. terminal, tem um terminal construído, que ele fica numa região que fica afastadinha, e eles estão querendo fazer uma obra de construir um novo terminal mais perto do centro histórico, que é uma Aham. região que tem bastante atrativo turístico, mas hoje não tem muito movimento, porque as pessoas não querem ir para aquele lado, querem vir mais para o lado da Sim. praia. Sim. Entendeu? Então, querem levar o terminal para lá justamente para ter mais movimento, né? Lá tem como é que fala? Atrativos turísticos de peso, Sim. bem legal. Só que às vezes a pessoa assim, ai, não, eu vou para lá e tal. Hoje já tendo bastante, tá tendo bastante estímulo para tirar só esse foco de atividade na praia. Né? Sim. Da praia e espalhar na cidade. E aí também tem, quando tem atividade, por exemplo, semana. A gente está em setembro, agora em agosto. Em agosto teve a festa da Itália, né? Aí foi um final de semana com festa da Itália. E aí tava assim, o preço não era tão baratinho. Assim, eu não acho tão baratinho, mas também não era o preço praticado nos restaurantes que vendiam lá. Então, vendendo a R$ 30 a porçãozinha, no restaurante deles é muito mais caro. Mas fizeram um preço mais baixo. Teve ônibus Sim. gratuito para levar, teve banda que estava gratuito, teve show, né? E tava assim, eu nunca tinha ido nesse espaço, achei bem legal. E foi gratuito a entrada. Muito bom. Ó, Ai, obrigada, professora, Vanessa. Diga, Germano. de novo. Professor, me lembrei do Réveillon. Réveillon do Rio de Aham. Janeiro e o Réveillon de Fortaleza são os maiores Réveillons do Brasil. Sim. Quiçá mundo, né? O Rio chega a 15 minutos de fogos, Fortaleza chegou até uma vez a 16. Gente, Aqui é Então, sim. isso 18, tá, é meu bem? aberto, é gratuito e convergem vários públicos, entendeu? Sim. Vem gente de longe, da periferia, de quem mora na região.
Enfim, várias pessoas convergem para aquele ponto e tem música, tem show, tem tudo, né? Aham, Gratuitamente. E quem quiser perfeito. levar sua cervejinha no seu isopor, leva, senão Pois quer comprar leva, lá. né? Gente, só um comentário sobre a questão da Vanessa, fugindo um pouco do assunto da disciplina, mas nem tanto. Qual é o problema da gente concentrar o turismo numa determinada região? A gente acaba, é o assunto da segunda parte da aula, né? Que é a gente concentrar muitas pessoas num determinado tempo, num determinado espaço. A gente tem uma série de problemas nisso, né? A gente tem espaços massificados pelo turismo. Então, a gente descentralizar o turismo, ou seja, que a gente tenha atrativos em outras regiões da cidade, isso se torna sempre interessante. Fala, Keila. Boa noite, professora. Boa noite. Quando a senhora perguntou a respeito de Teresina, né? Aham, por favor. Assim, eu não moro em Teresina, nunca fiz turismo lá, mas eu vejo que a oferta turística lá é pouca. Mas, assim, me veio à lembrança um livro que foi publicado com uma moça aí do Sul, não sei se era... Aham. Não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela, em resumo, ela esculachou o Piauí no livro dela, né? Mas Eita! o que ficou de lição é que o Piauí, quem quer conhecer, por exemplo, a vida como ela é, das comunidades, os locais, do jeito que é, tem que vir fazer turismo no Piauí. Porque, na maioria das Perfeito. vezes, esses outros lugares é uma coisa montada para turista ver, não é realidade, entendeu? E aí, em resumo, foi isso que ela falou. Você chega no Piauí, não tem uma coisa, estrutura montada para agradar o olhar do turista. Não, é aquilo do jeito que é, e é lindo do jeito que é. Né? Uhum. Apesar dela ter mostrado com um olhar crítico, né? Mas fica assim de exemplo que o Piauí é do jeito que é bonito do jeito que é. A praia, você vai ver, é bonita do jeito que é. Não é só aquele espaçozinho enfeitadinho ali para o turista, gente. Para o resto, esculhambado, entendeu? Perdão a palavra. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Piauí isso. é bonito, é limpo, é despoluído, entendeu? Mas, assim, falta essa estrutura, né, montada específico para aquele público, né, para agradar um público, e ele é uma beleza natural, digamos assim, mas falta essa estrutura, entendeu? É o que eu vejo. Eu acho que Teresina não tem tanta essa centralização, por isso, porque não tem acho que ainda não tem essa pretensão política de organizar um espaço para agradar quem vem de fora. Não é tão turistificado, né? Não, eu vejo que não. Aham. Como todo o Piauí. Está começando agora algumas coisas, mas muito raro. Sim. Isso precisa a política pública, precisa esse olhar da política pública, né? Atrelado a às empresas privadas, obviamente, né? Ao setor privado e à população local. Mas se o poder público não tiver esse olhar, é muito complicado mesmo, né? Mas existe um turismo orgânico, né? Pelas belezas que o Estado tem mesmo, né? Vem, por exemplo, Cachoeira do Urubu. Você chega na Cachoeira do Urubu, agora já está funcionando o restaurante, mas teve muito tempo que não tinha nada funcionando lá. Sim. Né? Aí as pessoas vão só para conhecer o lugar, que é bonito e tal, mas lá você não tem acesso a nada. Eu acho ainda a estrutura muito pouca. Né? Sim. Também conheci pessoas que vieram de fora, visitantes, assim, aqui em Esperantino é difícil. Você não tem um transporte, quem se Pois tiver a população que não tem um transporte, ela não consegue chegar até lá.
Aham. Aí de bicicleta dá para ir, mas demora. Inviabiliza, né? Isso. Se não tem acesso, Não tem acesso. se a gente tem atrativo turístico sem acesso, como é que a gente vai fazer, né? Exatamente. Obrigada, Keila. Ó, gente, então vou avançar e vamos focar um pouco mais, então, na nossa unidade 2. E aí, o texto primordial da unidade 2 é o Olhar do Turista, né? É o primeiro capítulo do livro, do John Urry. Leiam, hein, gente? Leiam. Não só para essa disciplina, eu acho que esse livro ele é muito obrigatório para quem é turismólogo, assim. Ele é uma referência. Então, é importante essa leitura. Não só para a sociologia do lazer e turismo, para essa disciplina, mas para vocês, para a construção de vocês enquanto turismólogo mesmo, enquanto turismólogos, né? Então, nessa segunda parte, né, nessa unidade 2, a gente ficou de conversar um pouco mais sobre o turismo enquanto um fenômeno sociocultural, né? Para além de atividade econômica, que sim, o turismo é uma atividade econômica, mas para além disso, o turismo é uma atividade, um fenômeno sociocultural. O que isso significa? Isso significa que o turismo ele traz uma série de efeitos para todo mundo que está envolvido com o turismo. Traz efeitos para o espaço turístico, né, para o lugar, para os moradores, população local, para o turista, para o poder público, para o setor privado, para os trabalhadores do setor. Então, à medida que a gente entende o turismo como um fenômeno sociocultural, a gente entende isso, né? Quais são os efeitos, quais são os impactos que que causa em cada um desses agentes sociais. Então, é basicamente isso. Essa unidade 2, ela é basicamente sobre isso. E aí, eu vou passando aqui que, né, tem alguns pontos, alguns elementos que eu queria, especialmente do livro, né, que eu queria focar um pouco mais na aula de hoje. E aí, tem uma questão que é interessante, né? Quando a gente está pensando essa diferenciação entre o turismo enquanto uma atividade econômica, de mercado, e um fenômeno social, sociocultural, né? A gente tem esse outro texto, que é o Turismo como Fenômeno Sociocultural, Reflexões para Além da Atividade Econômica, é bem legal, assim, é um texto curtinho, de uns professores aqui da Universidade Federal Fluminense, e eles fazem umas pontuações interessantes nessa comparação, né, dessas duas visões sobre o turismo. E aí tem uma parte que eles falam que é uma questão de que a prática turística ela é um processo educativo. A prática turística, ou seja, quando realmente acontece, o turismo acontece no espaço, quando a gente tem o encontro das pessoas, né? Quando a gente tem o encontro desses agentes sociais do turismo. É um processo educativo, é um processo de aprendizagem. Ele se estabelece através das relações entre visitantes e visitados e suas formações culturais. Uma das questões aí vou falar um pouquinho da minha tese de novo, que ela dialoga muito com essa disciplina e muito com essa ideia, né, essa visão do turismo enquanto um fenômeno sociocultural. Eu fiz várias entrevistas com turistas que visitaram espaços aqui no Rio de Janeiro, que estavam... O meu objeto de estudo é estudar o turismo do Rio de Janeiro que está fora do circuito turístico tradicional. Então, eu conversei com pessoas, não que foram ao Corcovado, Pão de Açúcar, a Copacabana, mas que foram em lugares que estão em lugares diferentes desses mais popularmente, mais tradicionalmente conhecidos.
E muitas das pessoas que eu entrevistei, então, só para contextualizar vocês, um dos lugares que eu fiz pesquisa é um bairro chamado Madureira. Eu não sei se vocês já conhecem aquela música. Eu escrevi antes de você falar que era Madureira, eu escrevi lá no chat. Eu adoro aquela Madureira. Antes de você falar. Exato. Não sei se vocês conhecem a música do Arlindo Cruz. Madureira, lá. O meu lugar é Caminho de Ogum e Ançã, lá tem samba até de manhã. Depois vocês procurem aí, que essa música é maravilhosa. Ela já foi até tema de novela. Mas Madureira é um bairro periférico do Rio. Madureira não é um bairro central da cidade, né? É um centro comercial, né? Forte, da Zona Norte. Um centro comercial forte. Madureira tem manifestações culturais para o estado do Rio de Janeiro muito importantes. Ele tem o jongo, tem o charme e tem o samba, né? Madureira é berço de samba, berço de duas escolas de samba muito importantes, que a Portela. O Império Serrano. A Portela e o Império Serrano, perfeito. Então, o turismo em Madureira, ele não é considerado um turismo tradicional, né? Não tem, logicamente, o mesmo número de visitantes que vai visitar Copacabana, mas alguns grupos aqui do Rio decidem por contar a história desse local, por sua relevância cultural, histórica, a relevância, o quanto esse bairro ele é rico, potente em cultura aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, uma das questões que os turistas me dizem é que esses roteiros, eles parecem uma aula. Uma aula, está em sala de aula, sabe? Para você aprender, para você trocar informações. Então, é um pouco isso que esses autores eles estão falando. A prática turística, então, ele é um processo educativo na medida em que a gente vai trocar, né? O turista ele vai trocar com um morador local, ele vai conversar, perguntar, o que você gosta, o que você faz, qual é a sua história. Então, essa é uma questão relevante e importante quando a gente vai falar sobre o turismo enquanto um fenômeno sociocultural, né? E isso se contrapõe a uma visão mercantil, a uma visão de que você vai pagar e é isso, e acabou aí, né? Essa relação comercial. A atividade turística, o turismo visto como um fenômeno, ele é muito mais que isso. Então, essa questão é importante, assim, de colocar, né? E aí, gente, qualquer coisa vocês me falem aí. Madureira tem as melhores casas de artigos religiosos do Rio de Janeiro. Perfeito. Exato, a gente tem um mercadão, a gente chama de Mercadão de Madureira, né? Que é um mercado que hoje em dia ele é tombado, mas ele é um mercado popular, assim, que cresceu muito e vende de um tudo. Dentre artigos religiosos, tem uma área que é a área o mercado de ervas, tem loja de bala, de beleza, tem um pouco de tudo, assim. Ali em Madureira, se você quer, no Rio de Janeiro, você quer encontrar qualquer coisa que você precisar, você vai lá em Madureira, você vai encontrar. Então, bora lá, vamos... E aí, gente, o Urry, ele vai ajudar a gente, através desses estudos do olhar do turista, porque ele vai trazer esse olhar social da coisa, né? Ele vai explicar para a gente como que essas relações sociais, como essas relações entre os diversos agentes do turismo, como é que isso se dá, como é que isso acontece. E aí, uma primeira coisa que ele fala é que o turista, aí lembra vocês, quando vocês foram como turistas em algum lugar, ou como vocês como turismólogos, ou como futuros turismólogos, né? Pessoas que trabalham na área de turismo,
Como é que você observou esse olhar do turista para a sua cidade, para você, para o seu lugar, para o seu espaço? E aí ele coloca que o olhar do turista ele vem com uma bagagem sociocultural, né? Que esse olhar ele depende. E aí eu falei isso na aula passada, né? Se eu, Fernanda, vou para Teresina, eu tenho um olhar. Se a Vanessa, que mora em Santos, vai para Teresina, ela vai ter outro olhar. Se um aluno que mora no Sul, que eu sei que tem uma galera aqui que mora no Sul, vai para Teresina, essa pessoa vai ter um outro olhar sobre Teresina. E aí é isso que ele fala, né? Esse olhar, ele está enquadrado por classe social, por gênero, por nacionalidade, por idade, por educação. E o olhar do turista, para além disso tudo, ele muda, ele evolui. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem um tanto de informações também sobre os lugares. As informações, elas estão disponíveis a todo tempo, 24 horas. Né? Elas são publicadas na internet. Então, esse olhar também do turista, ele vai modificando. Os lugares vão modificando e o olhar do turista vai modificando também, né? E aí, o Urry, ele fala uma outra coisa. Se, por um lado, o olhar do turista ele é enquadrado nessa perspectiva do próprio turista, né? E a bagagem que o turista vem, né? Poxa, dessa classe social, do gênero, da nacionalidade, da educação, da visão, tudo isso eu vou levar para como eu olho um determinado destino turístico. E, por outro lado, ele fala que esse olhar também ele é produzido, né, por uma série de profissionais do turismo. Não vamos ser ingênuos que a imagem que um destino turístico tem, ela é construída de maneira orgânica, de maneira simplista. Não, a política pública constrói essa imagem, né? O setor privado constrói essa imagem. A gente tem o turismólogo constrói essa imagem. Então, a gente tem uma variedade de profissionais. E aí, eu vou voltar nesse slide, mas eu vou passar aqui rapidinho, só porque eu coloquei mais para frente. Aí, aqui a gente tem uma criação de discursos, né, sobre as cidades, os destinos turísticos, os espaços turísticos por muitos profissionais. Escritores de livros de viagem, blogs e guias, câmaras municipais, especialistas em patrimônio, agentes de viagens, proprietários de hotéis, operadores turísticos, programas de TV, planejadores, funcionários públicos de turismo, acadêmicos do turismo. Todas essas pessoas constroem o olhar, a imagem que a gente tem de um destino turístico, né? E essa imagem, ela vai mudando ao longo do tempo. Se a gente for pensar na imagem, a Keila falou isso, né? Tá mudando, né? Já tem esse olhar para o Piauí, aí falando de Teresina, mais especificamente, né? As gestões, de repente, as últimas gestões já têm um olhar mais apurado para o turismo, e aí já está mudando essa visão sobre o que é Teresina enquanto destino turístico. Né? E aí vocês podem comentar um pouco comigo, né? Como é que é para vocês. Mas, falando do Rio de Janeiro, a imagem turística que a gente tinha do Rio, ela vai mudando ao longo do tempo. A gente pode perceber isso aqui na cidade, por exemplo. A gente tinha, na década de 50 e 60, a gente tinha os cartões postais do Rio, muito baseados só em praia, o Rio de Janeiro como sol e praia, da orla de Copacabana, desses hotéis da orla de Copacabana, da questão da mulher de Copacabana, e aí as mulheres apareciam nessas propagandas de turismo mesmo, né? Nesses cartões postais da área de turismo, e aí essa imagem ela vai mudando ao longo do tempo. E hoje, o Rio ele tem muito mais, especialmente esse último prefeito que trouxe os grandes eventos para o Rio de Janeiro, foca muito mais no Rio de Janeiro como uma capital com mais potência cultural, né, uma potência criativa, pensando, então, num outro Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro olímpico, o Rio de Janeiro, sim, enquanto cidade maravilhosa, né, que esse é o grande símbolo da cidade, mas trazendo outras questões mais contemporâneas relacionadas à cultura, às nossas manifestações culturais, né?
tentando agregar isso a essa imagem do Rio de Janeiro. Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Até aí tudo bem? Beleza. Bom, deixa eu ver aqui que... Peraí. Continuar meu raciocínio aqui. Bom, e aí vou passar, gente, muito rapidamente sobre essa questão da bolha, né? Que esse conceito ele já foi até... ele já evoluiu. A gente hoje usa pouco esse conceito da bolha turística, né? Dos espaços onde eles são construídos para o turismo. Então, são lugares que a gente tem o isolamento da comunidade local, a gente tem aqueles grupos de turismo de massa que vão e se deslocam especificamente para aquele local, atrações mais artificiais, a gente tem uma desconsideração da realidade local, né? O turista ele é muito passivo, e aí a gente tem exemplos clássicos disso, que são os resorts no litoral. Mas hoje em dia, não só os destinos turísticos, eles estão se diversificando, né, buscando outros espaços, para além desses espaços mais turistificados, né, trazer o turismo para outros lugares da cidade, apesar de ser bastante difícil, por conta de uma série de questões, dentre elas a falta de infraestrutura e de serviços turísticos nesses outros espaços, mas é importante a gente entender como é que esses conceitos eles vão evoluindo no turismo, né? Hoje a gente tem uma discussão de que... e aí o Ury coloca, né? Se antes o olhar do turista ele vinha muito para esse olhar, e aí atrelado a essa ideia, né, da bolha turística, como uma premissa do turismo seria esse extraordinário, né? Ou seja, sair do seu espaço cotidiano, do que é familiar, do que você já está acostumado na sua cidade, daquilo que é familiar para você, daquilo que é costumeiro para você. E aí o turismo ele estaria esse olhar do extraordinário, do diferente, né? Daquilo que, poxa, caramba, eu quero conhecer esse lugar porque tem uma cultura diferente, tem um evento diferente, as pessoas são diferentes, tem hábitos diferentes, a arquitetura é diferente, a estrutura da cidade é diferente. Então, o turismo, ele vinha muito com essa premissa do extraordinário, né? Daquilo do que é diferente. Especialmente dessa contraposição, o Ury vai explicar bastante isso, dessa contraposição, dessa diferença entre o cotidiano e o extraordinário. Tudo bem? Tudo bem nessa ideia, gente, entre o cotidiano e o extraordinário? Beleza? Essa ideia é muito... né, se a gente sai daqui, né, e a gente vai fazer um turismo num país europeu, é uma coisa. Se a gente vai fazer o turismo num país africano, é outra, na Ásia é outra, né? Cada lugar tem as suas particularidades. Aqui, a gente tem a nossa cultura, os nossos hábitos, como a gente... as nossas características físicas, né? Então, se a gente vai para outro... E esse lugar, ele é um lugar familiar. É um lugar que a gente está acostumado. Então, o turismo, quando a gente faz o turismo, né, a gente tem esse encontro com o diferente, o encontro com aquilo que não é familiar para a gente. A gente tem cidades com estruturas diferentes, com uma arquitetura diferente, com pessoas que têm características físicas diferentes, que falam um idioma diferente, de repente, que tem uma moeda diferente da gente, que tem hábitos alimentares, de trabalho, de lazer, de vida, de religião
completamente diferente da gente. Então, o Urey, ele faz essa contraposição entre os espaços cotidianos e os espaços entre o cotidiano e o extraordinário, entre o familiar e o diferente. Essa é uma questão importante para a gente entender algo que está lá na frente, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês me digam. Beleza. E aí, uma outra coisa. Aí, guarda essa informação entre o cotidiano e o extraordinário, que eu vou voltar nisso. E aí, o Urey fala também, e é algo para a gente se pensar agora, né? Se pensar agora que eu digo no turismo na contemporaneidade, pós-pandemia, num turismo que se modificou nos últimos anos, né? A realidade é outra. Ele fala que se antes, né, a gente tinha, na primeira versão do livro dele, ele traz um pouco dessa ideia do olhar do turista como essa ideia do turista que tem a visão, né, que vai olhar esses objetos turísticos, entrar em contato com os diversos agentes sociais, para o espaço, para os atrativos turísticos. E aí ele vai entender que, a partir de um determinado momento, houve o que ele chama de virada performativa. E aí é uma questão interessante para a gente entender que os turistas hoje, eles experimentam, né, ou experienciam o turismo de maneira multissensorial, tocando, provando, cheirando, ouvindo, e assim por diante, bem como a materialidade desses objetos, né? Os atrativos estão aqui, ele se hospeda num hotel, ele vai num restaurante, ele consome uma atividade cultural, ele vai num desfile de escola de samba, beleza. Existe essa materialidade, né? Mas e ele toca, ele prova esses gostos, essa gastronomia, ele cheira os espaços, ele ouve a música, a língua, o idioma, as conversas. Então, o Urey, ele faz essa distinção, né, de como o estudo inicial dele vinha com essa questão somente da visão, e ele vai entender que existe uma virada aí, que o turista ele experimenta esses de maneira multissensorial, né? E aí tem uma questão que ele coloca também, e que está muito atrelada a ideia que a gente falou inicialmente, do turismo como um fenômeno sociocultural, e a ideia de que a prática de turismo ela é uma atividade educativa na medida em que a gente tem relações sociais, né? Esse encontro entre os visitantes, os visitados, entre os turistas e a residência local, entre os turistas e os trabalhadores, né? Entre esses diversos agentes sociais do turismo. E aí ele fala um pouco do turismo enquanto uma atividade corporificada, né? Ele fala desses corpos dos turistas, dos corpos dos diversos agentes sociais e de todas essas interações sociais que acontecem decorrentes das atividades turísticas, né? Então, é uma visão que eu acho que é interessante, assim, da gente ter para entender o turismo para além de uma atividade econômica. Tudo bem, gente? Até aí, alguma dúvida, alguma questão? Beleza. Boa noite, professora. Oi. Meu nome é Edmar, sou do Polo de Esperantina. Oi, Edmar, e aí, tudo bem? Tudo bem. Quando você Me falou, diga. né, que na década de 50 a 60, quando fala do turismo, o turismo ele não era bastante valorizado, né? Ele ainda estava ainda sendo, já estava ainda começando a sua primeiros passos para poder, hoje em dia, ser reconhecido, né? No mundo inteiro. Sim. 70, 80 e 90 foi aonde o turismo abrangeu todas as regiões do mapa que a gente chama, né, que
no Brasil e no mundo. Perfeito. A gente chama que foi aonde criaram as leis que pudesse o turismo ser valorizado, ter nome e qualidade, né? Renome dentro da própria estrutura, né? Porque muita maioria das vezes o turismo ele é uma das ações mais importantes para a região, tanto a região sudeste como a região nordeste, né? Porque aqui hoje, na minha terra natal, que eu moro em Batalha, próxima a Esperantina, 23 quilômetros, né? Hoje aqui o turismo ele é bastante valorizado, tanto aqui como a Esperantina, né? Sim. Nas outras regiões também, né? Porque a gente vê que hoje em dia o olhar do turismo ele está voltado mais para ver ver a própria boniteza, ver a realidade, ver acontecer, Sim. desenvolver, ver a economia crescer bastante, ela ser mais valorizada, ter mais espaço Perfeito, Edmar. para a comunidade local com uma comunidade mais distante. Eu achei importante quando você falou dessa situação, eu fiquei imaginando aqui o dia assim. Pois eu vou botar um pouco, né? Que eu vi que a importância, o Nordeste, Perfeito. a gente chama o Nordeste, até o ano 2000, ele não era valorizado. Hoje, o Nordeste é bastante valorizado, bastante renovado na área de turismo, lazer, da cidadania, né? Hoje, o quê? O primeiro curso que eu vi, eu tinha vontade de fazer turismo, mas eu vi na Universidade daqui que a gente chama de Pedro II, no estado do Piauí, né? Que a gente tem que lá a gente chama Suíça Piauiense, que lá tudo é free, né? Aí eu vi, aí eu disse assim, deixar que um dia vai ter. E olha que surgiu em 2023, Esperantina, bem aqui, o polo de Pois Esperantina. é. Nós estamos vendo e estamos sabendo e estamos resgatando a cultura local e a cultura tradicional do município. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigada, Edmar. Olha, o Edmar falou uma coisa que é importante, né? Nessa evolução do entendimento de bolha turística, eu acho que eu cheguei a falar isso, mas vou reforçar. O turista, ele foi, né? Vocês estudaram isso lá nas disciplinas iniciais do curso, né? Esse turista ele vai modificando, né? Ele vai se tornando mais exigente, ele tem muito mais informação disponível, e aí ele vai ganhando uma criticidade em relação à própria atividade turística, né? E aí não querendo estar somente, né? Lógico que esse turismo ainda existe, né, gente? Resort tá aí que não deixa negar. A gente tem ainda lugares em que a gente tem espaços mais isolados turisticamente, né? Esses espaços ainda existem, né? Mas o que a gente vê em relação ao perfil do turista é que ele não busca lugares, né, em que ele possa conhecer a população local, estar em contato com a população local, conhecer esses espaços do cotidiano, da realidade, né, estar entre a população local e não estar numa bolha turística, né? Então, essa é uma questão importante de reforçar. Pois acho que é isso, Eudimário. O turismo, gente, ele dá para a gente refletir tanta coisa, tem tanta área que a gente pode juntar com o turismo para entender melhor esse fenômeno, né? É a geografia, é o urbanismo, é a sustentabilidade, né? É a sociologia, é a antropologia, então é a economia também. A gente tem muitas áreas que podem agregar a nossa visão enquanto profissionais do turismo mesmo, né? Bom, e aí, pessoal, eu acho que essa parte eu vou deixar lá só para o... Aí, eu vou começar a falar sobre... Começar não, já comecei, aí vou adentrar um pouco mais, falando sobre... essas imagens e esses ícones, né? As imagens dos lugares, né?
aquilo que o Urry coloca, então, de que diversos profissionais do turismo constroem essa imagem de um determinado lugar, constroem a imagem de um determinado destino turístico, né? Então, e aí a gente vai pegar, a gente tem alguns ícones dos lugares, alguns cartões postais, né? É como a gente identifica determinada cidade. Então, a gente tem Paris, a Torre Eiffel, a gente tem a Mona Lisa, né, que é o quadro lá no Louvre, a gente tem no Rio de Janeiro é o Cristo Redentor, a gente tem turistas que buscam essas imagens, buscam esses signos, né? Esses lugares que são o cartão postal do lugar, é a imagem do lugar, é como o lugar é conhecido. E aí eu queria que vocês fossem pensando em quais são os cartões postais da cidade onde vocês moram, como é que a cidade de vocês é conhecida, que tipo de imagem a Secretaria de Turismo do seu município está promocionando, como é que o seu município ele é visto pelo mercado de turismo, pelo que ele é conhecido pela praia, ele é conhecido por uma manifestação cultural, ele é conhecido pela comida, ele é conhecido pela sua arquitetura, pelo centro histórico. Então, a gente tem alguns desses signos, né? E aí a gente coloca, né? É o arranha-céu americano, aqueles prédios gigantescos, é o jardim japonês, é o castelo francês, é a praia carioca, é a floresta amazonense, né? Essas imagens, gente, elas são muito importantes. A gente entender as imagens no turismo, como é que a gente comercializa, como é que a gente vende os nossos espaços e, sobretudo, o que a gente está comercializando, né? Qual é a premissa, de onde a gente está partindo. Isso é uma questão essencial. Esse olhar para a gente, para o turismólogo, ele é essencial, né? Como que a gente vai promocionar o nosso destino é uma questão, é um fator sempre de um olhar que necessita um cuidado, um olhar atento. Então, o Urry vai falar sobre isso também nesse texto. E aí... E aí, gente, o que ele vai dizer também, né? Esse olhar do turista, ele, num mundo completamente globalizado, mediatizado, em que as imagens circulam, né? A gente tem os diversos... Com certeza vocês também já estudaram sobre isso, né? De como essas informações disponíveis na internet e como as pessoas poderem publicar as informações sobre os destinos ou sobre os serviços e equipamentos turísticos, como é o TripAdvisor, como é o Booking.com, como são os blogs de viagem, como são esses perfis de viagem, né, que vai colocar lá a sua visão sobre um determinado lugar. Isso influencia tudo, né? Influencia a imagem do lugar, por um lado, e influencia, por outro, o olhar do turista. O olhar do turista, ele vai se construindo por essa série de coisas que ele vê, coisas que ele lê no blog de viagem, no review do TripAdvisor, coisas que ele lê nos jornais, nas revistas, nas reportagens, no folder da Secretaria de Turismo, nas opiniões dos amigos que já visitaram, né? E, por outro lado, a imagem desses destinos turísticos, eles também são construídas por tudo isso que está disponível num mundo globalizado e mediatizado, né? O que as pessoas dizem sobre o destino também influencia, né? O poder público, a Secretaria de Turismo, são os turismólogos, as pessoas que pensam nisso, os planejadores de turismo, os planejadores da cidade, o hotel que vai promocionar esse destino também, a agência de viagem, a operadora turística.
todos esses agentes contribuem um pouco para essa imagem, para essa construção de imagem e para a modificação das imagens dos destinos, da imagem dos destinos turísticos, né? Tudo beleza, né? E aí, gente, o que temos hoje em dia, né? A gente tem uma mediatização, né? A gente tem criação de mídias e circulação de imagens por meio de políticas públicas, né? A política pública ela acaba entrando muito forte nisso. E aí, o que a gente vem discutindo na contemporaneidade do turismo, o que a gente vem discutindo dentro da nossa área é como as cidades elas têm se transformado na marca. A cidade é uma marca, a cidade é um produto, né? E isso é feito através da política pública. A política pública ela coloca, cria, reforça uma série de imagens sobre as cidades. E essas imagens elas circulam a nível global. Eu vou falar o exemplo do Rio de Janeiro, e aí, de repente, vocês podem pensar como isso tem acontecido na região de vocês, tá? Bom, o Rio, a partir de um determinado momento, na década de 90, o Rio de Janeiro vivia um momento de declínio, assim. O Rio era considerado uma cidade muito insegura, tinha muita reportagem na mídia falando que o Rio de Janeiro vivia a guerra ao tráfico de drogas, que o turista vinha aqui, ele era assaltado, a cidade não era segura. A cidade, ela de uma certa maneira, ela vinha a um período de deterioração por conta de gestões públicas negligentes com a cidade, né? Então ela vivia um momento de declínio mesmo. O carioca, ele estava com autoestima baixa, assim, poxa, caramba, que cidade é essa que eu vivo? E aí, a partir da década de 90, o Rio de Janeiro tem uma virada de chave, né, que a gente chama. Ele começa a ter uma série de gestões municipais que a gente chama empresariais. Gestões que começam a querer colocar o Rio de Janeiro enquanto o Rio de Janeiro na prateleira de cidades globais. O Rio de Janeiro reinventar a imagem do Rio de Janeiro para melhorar essa imagem da cidade, para modificar a imagem da cidade e para a cidade aparecer na prateleira mundial de turismo de uma outra forma. Então, esse processo ele vem através dos grandes eventos, né? Desde 2009, o Rio de Janeiro passa a ser confirmado como cidade-sede de diversos grandes eventos, né? A cidade se modifica a partir disso, modifica, que eu digo, o seu espaço urbano mesmo. A cidade, especialmente a área central da cidade, a gente logicamente tem ganhos para a cidade, né? Questões muito boas, de ganho de espaço público, frente marítima, revitalização de praça, ganhos de equipamentos de lazer, equipamentos culturais. E aí a cidade tem essa política pública, né? Essas gestões municipais, e aí, no caso do Rio, né, teve um encontro entre o município, o Estado e a nível federal também, né? E aí a cidade ela passa a ser conhecida como essa nova imagem, né? Ela continua com essa imagem de cidade maravilhosa que eu falei com vocês, mas ela passa a ser também cidade olímpica. E aí o Rio, outros ícones, outros cartões postais passam a fazer parte da cidade, como essa região que foi muito modificada
para os Jogos Olímpicos, que é a nossa região portuária. A nossa região portuária passou por um processo de requalificação e a gente teve a região que a gente tem uma praça aqui muito grande, que é a Praça Mauá, que é o símbolo hoje em dia dessa cidade olímpica. Inclusive, a gente tinha mesmo um símbolo ali na Praça Mauá, que tinha, sabe aqueles, vocês vão identificar, aqueles letreiros gigantes, assim, eu não acho que, não sei se Teresina tem isso, que você tem o nome da cidade, aí você pode tirar foto, né? São espaços muito instagramáveis, assim, e aí o Rio de Janeiro tinha a cidade olímpica, assim, as pessoas tiravam foto e tal. E aí, gente, eu queria que vocês refletissem de como essas imagens elas modificam ao longo do tempo, como o poder público participa nisso, e isso não é... Existe uma intencionalidade aí, não é assim, vou promocionar o Rio de Janeiro dessa forma. Existe uma estratégia para isso, né? Os gestores públicos eles estão pensando nisso para que as cidades elas sejam cada vez mais vendáveis, mais consumidas. Se a gente tem essa lógica de que o turismo ele é consumo, assim como a gente tem uma lógica do lazer enquanto consumo, quem pode pagar é o que interessa, então a cidade ela passa a ser um produto, ela passa a ser uma marca, né? E aí, eu queria... Alguém consegue me contar um pouco de como é que vocês veem as imagens da cidade de vocês? Como é que as cidades de vocês são comercializadas? Quais são os símbolos? Quais são os cartões postais da cidade de vocês? E o que isso quer dizer, né? Eu acho que, sobretudo, isso, da gente ter um olhar crítico para isso, né? Como é que a gestão pública do turismo está vendendo a nossa cidade? A partir de quê? Muitas cidades do Piauí têm esse letreiro. Pois vocês conseguem, gente? Tem alguém que queira falar ou não? Pode falar, professora, é o Edmar. Claro, Edmar. Primeiro lugar, cartão postal que a gente tem, em primeiro lugar, é a imagem da nossa cidade tradicional, né? Batalha. Tem a igreja de nós aqui, que ela é histórica, que tem São Gonçalo, que a igreja daqui tem mais de 222 anos, e temos também as cachoeiras, que abrange Batalha Esperantina, que é a Cachoeira do Urubu. Agora vai ter um projeto que vai ser de infraestrutura da Cachoeirinha do Xixá, vai incluir as duas cachoeiras, né? A Cachoeira do Xixá e a Cachoeira dos Almeida, e tem também a cachoeirinha aqui em Batalha, tem também a mina de ametista, né? Em Batalha nós tem também, tradicional. Perfeito. Temos festejos dos nossos padroeiros, que é São Gonçalo e São Francisco de Assis, e temos também a cultura local, que a gente chama, que é tradições todos os anos, né? Que a gente chama a Festa do Bode, que é uma festa tradicional que tem, tem em Batalha. Maravilha. E temos também a cultura que a gente chama da cultura local, que é o Festival Junino, festival que a gente chama esportivo também, que nós temos, e várias outras atrações, né, que a gente tem, que hoje temos também o artesanato, que sempre aqui Batalha abrange, né, para fazer todo tipo de que a gente chama de produto, né, para ser comercializado no Piauí. Perfeito. E também mandar para o exterior, né, que muitos deles vão para o exterior, que é o bordado, é a pintura, vários tipos de coisas, né, também o pó da carnaúba, que hoje em dia é exportado do Brasil, do Piauí para o exterior, né, e também a imagem de Batalha, também, que é tradição, não só aqui, mas já em vários outros estados, até mesmo fora do Brasil,
e também Aham. a cidade esperantina, né, que é a nossa cidade próxima aqui do Polo, que também tem, todos os anos, no mês de setembro, tem a Micarina, esperantina, tem o padroeiro de lá, que a gente chama Nossa Senhora da Boa Esperança, e tem também as festividades locais, e tem a Cachoeira do Urubu, que abrange Batalha Esperantina, e tem vários outros pontos turísticos, né, também que a gente chama de Esperantina, e também a cultura local, tem as cajuínas, tem tudo aqui. São duas cidades ricas, não só aqui rica, não só as duas cidades, mas todas essas cidades que abrangem o estado do Piauí, o Piauí todinho, elas têm perfeita cultura e perfeito turismo, um turismo mesmo bem tradicional, bem mesmo visto por toda a população, não só nordestina, mas mundialmente. Perfeito, Edmar. Obrigada. Ó, gente, vou dar uma corrida para a gente terminar o conteúdo, né? Bom, qual é a grande questão da gente tornar essas imagens a nível globalizar essas imagens, né? Qual é a grande questão da gente circular essas imagens ao redor do globo? A grande questão é a gente massificar com isso, massificando essa circulação de imagens, a gente também traz com que esses locais eles acabam ganhando muita visibilidade, né? Uma visibilidade massificada. À medida em que a gente também, né, a gente começa a ver imagens, né, reportagens, pessoas que foram a determinados lugares nas cidades, a gente tem também esses espaços do cotidiano, eles acabam se tornando turistificados. Se a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, esse espaço, né? Vamos dar o exemplo lá da Praça Mauá, né? Essa praça, ela era uma praça abandonada que foi requalificada. Hoje em dia, ela tem 2 museus. Perto dela tem um aquário, tem uma roda gigante. Então, ela se tornou um novo ponto turístico da cidade. Esse espaço, que para os moradores, né, era um espaço cotidiano, ele se transformou também num espaço extraordinário, né? Ele se transformou num espaço diferente. E aí, eu queria perguntar, na verdade, é uma pergunta mais retórica, porque eu acho que eu preciso correr. Me respondam no chat ou me deem um joinha. Vocês já ouviram o fenômeno de turistar na própria cidade? Ah, eu vou fazer turismo na minha cidade. Por quê? Porque as nossas cidades estão sendo modificadas nesse olhar, o que o Ury diz como modo turista, né? Elas estão sendo turistificadas. E aí o espaço que antes ele era um espaço comum, né? Ele era um espaço do nosso cotidiano, ele está se transformando no espaço do extraordinário. Então, essa diferenciação hoje em dia, especialmente nos grandes centros urbanos, essas fronteiras elas estão cada vez mais próximas. Se antes essas fronteiras elas eram bem delimitadas, eu saio daqui, né, e vou para um outro lugar, e a gente tem essa diferença entre o cotidiano e o extraordinário, que é diferente, hoje em dia a gente tem uma discussão grande no turismo, e o Ury faz isso, de como esses espaços cotidianos eles estão se aproximando dos espaços extraordinários, porque as nossas cidades, esses espaços que antes eram cotidianos, eles estão se transformando nesse modo turista.
É uma discussão que vai além, né? Como essa fronteira entre turismo e lazer, ela também acaba se aproximando, né? Eu estou turistando na minha cidade, mas, poxa, eu nem viajei, eu estou na minha própria cidade. Eu estou fazendo turismo ou estou fazendo lazer? Então, essa é uma discussão conceitual mesmo da nossa área, que está colocado, a nossa área tem feito esse debate, né? E aqui no Brasil também a gente tem feito esse debate. Então, é interessante de como, com essa circulação de imagens, com essa o turismo cada vez mais globalizado e as cidades querendo que seus espaços cotidianos virem espaços turistificados, essas fronteiras acabam se aproximando, né? A gente não tem como antigamente muito delimitado, né? E aí, pessoal, para a gente terminar, eu queria colocar, na aula passada eu falei, perguntei se vocês conheciam esse conceito da turismofobia, né? À medida em que as cidades são massivamente mediatizadas, né? Elas se encontram numa prateleira global. As cidades e os destinos turísticos se vendem enquanto marca, enquanto produto. O que acontece é o que a gente vê nos grandes centros urbanos. Essa discussão ela é mais presente em centros urbanos europeus, né? Que é a massificação do turismo em grandes centros urbanos, né? E aí a gente tem um fenômeno, que é um fenômeno da turismofobia, que é a população local rechaçar os turistas e rechaçar o turismo, né? Tem uma série de implicações, né, das pessoas estarem nesses grandes centros europeus, e a gente tem essa discussão aqui, Brasil, né, mas em outro lugar, assim, né, esse debate em torno da turismofobia, ele surge em 2015, né, é o início desse debate, através dessa reportagem, A Revolta contra o Turismo. E o que acontece? A gente tem esse livro, que é o Conflitos Urbanos em Espaços Turísticos, e a gente tem, eu não sei se vocês já viram, né, ai, meu Deus, como é que fala? Perdi a palavra. Socorro, esqueci. Os moradores pintando, né, nos muros e tal, como aqui nesse exemplo, né? Tourists go home. Turistas vão para casa, como se os turistas não fossem bem-vindos, né? Aí tem essa outra frase aqui de Barcelona. Vocês estão destruindo Barcelona. Turistas vão para suas casas. Aí tem essa outra placa aqui. O aluguel nesse bairro está sendo destruído para a população local, né? Por conta da especulação imobiliária e da promoção turística. Então, muitos moradores locais têm sido forçados a se mudar. Então, esse debate ele tem sido cada vez mais realizado na nossa área. Claro que a gente, né, aqui é uma realidade diferente, a gente tem uma massificação em outros termos, né? Mas esse é um debate que está colocado dentro da nossa área, e eu acho importante a gente estar ciente disso. E aí, o que acontece, gente, quando a gente tem muitas pessoas concentradas em um determinado espaço, né? Aí a gente tem a imagem de grandes lugares, né? Não sei, atrativos turísticos, tem lugares com uma quantidade absurda de pessoas, né? Então, essa é a massificação desses grandes centros urbanos, né? O que isso traz para as populações, né? Por que é ruim
a gente... lógico que a gente... já é lugar comum falar, o turismo massificado, ele traz uma série de problemas. E a gente tem uma série de estudos em relação a isso, né? Mas nesse caso da turismofobia, né? A gente tem essa questão, a gente tem uma série de questões econômicas que, a partir do momento em que a gente tem a venda desses espaços para empreendedores que querem fazer ali o Airbnb, por exemplo, né? A gente torna esse lugar não só para moradia, mas para o custo de vida muito mais caro. E aí o que acontece o custo de vida da localidade aumenta, e aí a gente tem que as pessoas elas passam a não poder pagar aquele, não conseguem pagar o aluguel, não conseguem pagar mais o supermercado, e aí a gente tem um deslocamento que a gente chama de gentrificação. Eu acredito que vocês conheçam esse conceito, mas é o deslocamento dessas pessoas para outras áreas da cidade, né? A gente tem o desaparecimento de pequenas lojas, o aumento do aluguel comercial, dos preços de moradia. Aí a gente tem a deterioração dos espaços públicos, a privatização dos espaços públicos, que aí a gente passa a ter que pagar para acessar esses espaços, problemas ambientais, uma estética estandarizada e, sobretudo, a deterioração dos espaços públicos à medida que a gente tem muitas pessoas concentradas no mesmo lugar, no mesmo espaço de tempo. A gente tem lixo, degradação do espaço, a gente tem poluição, a gente tem a própria população local não conseguindo acessar esses espaços por conta dos turistas. Então, esses são alguns efeitos dos motivos, a questão mais física, né? Falando dos aspectos físicos. E aí a gente tem a questão social, sociocultural, o do psicológico. E aí, o que acontece, que eu queria focar nessa parte, é a tensão entre turistas e residentes. É daí que vem esse conceito, essa ideia da turismofobia, né? Que os residentes eles passam a rechaçar os turistas e o turismo e passam a deixar cartazes mesmo. Vocês não são bem-vindos aqui. Saiam daqui porque vocês estão encarecendo o meu lugar, vocês estão depredando o meu lugar, vocês estão acabando com o meu espaço, né? E aí a gente tem essas reportagens, eu não sei se vocês viram, né? Manifestantes disparam pistolas de água contra visitantes em Barcelona. Os turistas se multiplicam, revoltam cidadãos e levam o dilema. E a economia? Então, a gente tem os turistas comunicando isso e fisicamente também, né? Com essas pistolinhas de água tacando água dos turistas, né, para colocar a sua insatisfação. Então, aí a Vanessa colocou aqui, só acho que os turistas deveriam fazer um movimento em massa também, parar de ir para a Espanha, França por um bom tempo. Eu já tive vontade, até planejei de alguns países europeus. Hoje nem penso nisso. Você pagar caro para chegar a um lugar e ser tratado com desrespeito e violência, eu tô fora. Só deixa eu pôr essa água, exatamente. Então, gente, tudo é importante a gente pensar que as imagens, a comercialização de Barcelona, de Veneza, de Paris, e essa massificação do turismo e, consequentemente, da turismofobia, dos moradores estarem cansados e estarem atacando os turistas e o turismo, né? Faz parte desse turismo globalizado, dessa circulação de imagens, né? De como a gente promociona Barcelona. E aí vem muita gente. E aí é isso que tem acontecido nesses grandes centros urbanos. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ficou claro essa ideia da turismofobia e como é que acontece como é que essas imagens circulam e como é que isso acaba gerando uma série de impactos nesses grandes centros urbanos que
a própria política pública considera essas cidades como uma marca, como um produto. Barcelona está sendo vendida como um produto, a cidade como um produto, Paris como um produto, né? Então, e aí, amarrando com a nossa discussão nessa disciplina, quais são os efeitos que isso tem, quais são os efeitos no espaço, quais são os efeitos para a sua população, quais são os efeitos para os trabalhadores, quais são os efeitos aí, esse retorno para a política pública também, né? Então, é isso que eu queria colocar e reforçar na aula de hoje. Gente, dúvidas sobre esse conteúdo? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu precisava. Espera aí, só um minutinho. Acho que é isso, pessoal. A semana que vem, então, a gente tem a nossa prova eletrônica, né? É o conteúdo todo da disciplina, mas foco nas discussões das lives, né? Das aulas. Hoje eu fiz um apanhadão, eu abarquei todos os conteúdos que vão cair na prova eletrônica. Então, a gente tem as lives para estudar. A gente tem o conteúdo dos slides, estão disponíveis no CHA. E, especialmente em termos de texto, o texto da unidade 1 é o texto que vocês fizeram a resenha crítica, que é o texto do professor Luiz Camargo, que é Perspectivas Contemporâneas de Lazer, e o texto da unidade 2 é O Olhar do Turista. Beleza? Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma questão, ficou alguma dúvida, vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo da prova, sobre alguma questão da disciplina? Tudo certo, gente? Nenhuma dúvida? Bom, então eu queria agradecer vocês. Gente, foi um prazer estar com vocês. Vou agradecer nominalmente, porque somos poucos. Muito obrigada a meus tutores também, os tutores da disciplina. Obrigada pelo apoio. Claudineia, Edmar, Erison, Francisco Antônio Francisco Matos, Joelma, Keila, Maria da Cruz, Mariene, obrigada, Monique, Renato, Rosilene, Silvio, Vanessa. Gente, muito obrigada. Obrigada pelas trocas, obrigada por compartilhar. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a formação de vocês. Estou à disposição de todo mundo, né? Os tutores também estão aí para tirar dúvidas nessa última semana, mas durante a realização da prova eu fico à disposição também. Então é isso, gente. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês, conhecer vocês, e espero ter contribuído aí para a formação de vocês. E continuem pensando no turismo enquanto fenômeno sociocultural, que eu acho que é muito importante para a gente, enquanto turismólogos. Sorte para todo mundo, continue estudando. Muito obrigada. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Valeu, professora.